A mais uma tarde de atividade. Devido a todos que nos acompanham pelo Instagram, gostaríamos de pedir a todos que coloquem o celular no modo silencioso, pois o silêncio também é uma prece. Lá fora, a gente tem venda de livro, temos na recepção quem estiver tomando passe, fazendo tratamento, sempre lembrar de passar por lá para estar marcando o seu passe. Temos venda de lanche também para ajudar na manutenção da nossa casa. Também recebemos doações voluntárias para a sustentabilidade das nossas atividades, assim como também é possível tornar-se um sócio contribuinte efetivo da nossa casa. Qualquer mais informações, procurar na recepção. Nós temos as atividades solidária, de assistência do Departamento de Assistência e Promoção Social, na qual a gente está arrecadando alimentos e ração, no qual a gente tem um projeto 4 patas, que essas rações é feita a doação para a casa de acolhimento, para a Associação de Proteção. E quem tiver interesse nos estudos, a gente tem os estudos online e presencial, no qual o tema de hoje do nosso seminário é de um dos nossos estudos da casa, na qual a gente realiza de forma online, no terceiro domingo de cada mês. E os demais estudos, tem o estudo do ERG, que também é de forma online. Qualquer um desses estudos, qualquer outras informações para essas inscrições, vocês podem estar procurando na recepção. No terceiro domingo, geralmente acontece a juventude espírita. Então, quem se sentir à vontade, jovem, podem vir participar desses encontros. Então, para dar início a esse trabalho de hoje, a gente vai ler uma mensagem do livro Minutos de Sabedoria, de Torres Pastorinho. Desperte para as verdades superiores. Não se iluda com as conquistas fáceis, com os prazeres transitórios, com as sensações efêmeras. Busque intensamente as coisas sólidas e duradouras. E para isso, espalhe em redor de você alegria e otimismo, bondade e amor, que são as bases firmes e eternas da felicidade que jamais termina. Só o amor constrói para a eternidade. Então, com essa mensagem, convido a todos que assim desejar a fechar os olhos para realizarmos a nossa prece. Senhor Jesus Cristo, te agradecemos por mais uma oportunidade bendita de estarmos reunidos no teu nome para mais uma tarde de aprendizado. Te agradecemos pelo nosso lar, pela nossa família e por todos aqueles a qual nós temos a oportunidade de conviver e de nos melhorarmos. Que o Divino Mestre Jesus e Maria de Nazaré e toda a espiritualidade amiga desta casa possa derramar uma chuva de luz sobre cada um de nós, mas de forma especial sobre a nossa irmã Adriana, na qual vai realizar essa palestra de hoje, com o tema bendito, o tempo do autoencontro. Boa tarde, gente. Todo mundo bem? Estamos, Graças a Deus. Bom, o que a gente vai fazer aqui hoje é um trabalho de reflexão em torno da série psicológica Joana de Ângeles. Como todos os anos nós realizamos esse seminário nasceu em 2020, ainda durante a pandemia, quando nós decidimos estudar as obras da série psicológica Joana de Ângeles, e no ano de 2020, por incrível que pareça, em plena pandemia, nós tínhamos um grupo de estudo via Meet. E nós divulgamos esse grupo de estudo pelo nosso Instagram e pelo nosso Facebook. E à época nós tínhamos quase 80 pessoas inscritas participando desse grupo de estudo.
Pessoas do Rio Grande do Sul, São Paulo, pessoas de Minas Gerais, muitas pessoas de Teresina, né? Nós tínhamos um grupo muito extenso de pessoas fazendo o estudo. E depois que a pandemia passou, até mais ou menos ali em 2022, nós ainda éramos em torno de umas 35, 40 pessoas. E aí a gente foi estudando, nós estávamos na 7ª obra da coletânea, nós fomos estudando, e aí as pessoas foram voltando para suas atividades normais e, obviamente, esse grupo foi diminuindo. Mas ele permanece firme e forte desde 2020. Então, tem 5 anos que nós estudamos as obras da série psicológica Joana de Ângeles. Para quem não conhece a Joana de Ângeles, ela é muito famosa por ser a mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco. E nos bastidores dessa relação entre o Divaldo e a Joana de Ângeles, inclusive vocês podem ver isso depois assistindo o filme, né, do Divaldo, quem ainda não assistiu. Algumas pessoas comentam que a Joana de Ângeles, que seria a mesma Joana de Cusa, também seria uma das encarnações do Jung. E aí a gente tem muito claro e muito nítido por que as obras da série psicológica, elas são basicamente fundamentadas na psicanálise junguiana e freudiana, na psicologia transpessoal, que é um dos grandes braços dessa psicologia adotada pela Joana de Ângeles, e na psicologia existencialista, fenomenológica, humanista. Então, quem pega as obras da Joana de Ângeles e conhece minimamente psicologia, percebe nos seus livros a presença marcante dessa psicologia transpessoal, humanista, existencialista e fenomenológica. E aí, quando eu comento isso, que eu sou estudante de psicologia, estou no 6º período, e quem me levou para a psicologia foi a Joana de Ângeles. Quando eu comento para as pessoas que a psicologia que a gente encontra em Joana de Ângeles é uma psicologia extremamente fundamentada na psicologia humana, as pessoas às vezes até debocham, porque acham que é um livro psicografado, que é um livro de autoria espiritual, que eu estou fazendo ali alguma chacota. E não é. A gente estuda essas obras desde 2020. Eu já estudava a Joana de Ângeles muito antes, porque eu sou espírita desde 92. Então vocês imaginem quantos aninhos eu já tenho, né? Só de espiritismo, imagem de idade. Mas, enfim, faz um bom tempo. Vamos pular essa parte. Né? Comecei cedo, isso mesmo. Então, a gente, todos os anos nós encerramos uma obra, e a obra que a gente encerrou ano passado foi Autodescobrimento, que é uma das obras de Joana de Ângeles. A gente já estudou o Ser Consciente, nós já estudamos Plenitude, uma série de obras que nós fomos estudando, e aí todos os anos nós preparamos um seminário. O seminário desse ano, o tema é esse, Tempo de Autoencontro. Por que a gente escolheu esse tema? Porque, primeiro, a obra da Joana de Ângeles, embora toda fundamentada na psicologia transpessoal, fundamentada na psicologia humanista, fundamentada na psicologia existencialista, fenomenológica, o grande psicoterapeuta da obra de Joana de Ângeles é Jesus. Tem inclusive um livro com esse título, com o título Jesus, o maior psicoterapeuta que existiu, né? Que, se eu não me engano, é do... Como é o nome daquele rapaz? Augusto Cury. Do Augusto Cury, exatamente, do Augusto Cury. Há uma passagem na parábola do filho pródigo, que eu não sei se vocês conhecem, né? Mas há uma passagem na parábola do filho pródigo, que depois que ele vai embora, pega a herança, gasta todo o dinheiro que ele tem, e aí ele, com farras, com os amigos, com jogos, chega uma hora que ele começa a passar muita fome, passar muita dificuldade, passar por um processo de miséria existencial muito grande. E ele, com muita vergonha de voltar ao pai, de voltar à casa, ele começa a cuidar de porcos e a se alimentar das sobras que eram destinadas para os porcos.
E aí chega um momento que ele começa a pensar: na minha casa tem tudo, meu pai tem fartura, meus irmãos vivem bem, e eu aqui vivendo essa vida miserável. Nesse momento de Jesus contando essa parábola, ele caiu em si. E Lucas, transcrevendo essa passagem do Evangelho, especificamente essa parábola, diz: o filho pródigo caindo em si. E cair em si é uma passagem que vai estar, ou pelo menos é uma expressão que vai estar presente em muitos momentos do Evangelho de Jesus. Porque cair em si, de verdade, para nós seres humanos, é um comportamento, uma atitude extremamente necessária para o nosso autoencontro e para o nosso despertamento. Quantos de nós só caímos em si quando a dor chega, quando a doença chega, quando a dificuldade financeira chega, é que a gente desperta. Então, além, do filho pródigo, a gente vê Lucas negando Jesus 3 vezes. E aí depois, caindo em si, ele chora, pede perdão e acaba se tornando a pedra angular do cristianismo. Não é da igreja, porque Pedro não fundou igreja nenhuma. Os cristãos não fundaram igrejas, os cristãos primitivos. Eles não fundaram igrejas, eles se escondiam nas catatumbas, nos cemitérios, para poder pregar o Evangelho de Jesus. A igreja é um outro momento, com Roma, que institucionalizou o cristianismo, mas até aqui era o cristianismo primitivo. Então Pedro nega Jesus 3 vezes e cai em si. Judas, ao se dar conta de que havia traído Cristo, cai em si. E por não saber lidar com esse si, não saber lidar com esse conflito, suicida-se. Maria de Magdala, ao procurar Jesus depois de uma vida cheia de prazeres e de sensações, cai em si e decide se tornar a 13ª apóstola do Cristo. Que essa é uma outra história. Porque ela acompanhou Jesus com os seus apóstolos em todos os momentos. E ela é excluída do apostolado, mas ela é considerada por Humberto de Campos, que o Chico Xavier psicografou, a 14ª apóstola, a 13ª apóstola de Jesus. Maria de Magdala cai em si. Paulo, ao perseguir os cristãos e ao cair do camelo, porque ele não caiu do cavalo, Paulo caiu do camelo, e a queda do camelo é um tombo muito maior do que cair do cavalo. Paulo, na entrada de Damasco, se encontra com Jesus, ainda como Saulo, e Jesus o interroga: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele cai em si. Cai em si e desperta para o Cristo que ele não conhecia. Então nós temos vários personagens dentro do Evangelho que caíram em si. E nós? Quando foi a nossa queda? Quando foi que nós caímos em nós mesmos? E aí, quando eu estava preparando essa nossa conversa e vendo todo o material que a gente já tem da Joana de Ângeles, eu fiquei pensando em um roteiro para eu ir me atropelando, para a gente não ficar aqui a noite inteira falando da Joana, porque daria para ficar aqui uma noite toda. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar a partir das nossas meditações, das nossas reflexões sobre esse tema. Primeira coisa, por que buscar o encontro? Por que nós precisamos, mais do que nunca se falou tanto da necessidade do autoencontro, de se autoconhecer, desse processo de mergulho dentro de nós mesmos? Por que buscar o autoencontro? Porque nós vivemos em um mundo extremamente exterior, ou que nos leva sempre para o lado de fora. Especialmente depois do advento da internet, nós vivemos a vida do exterior. Tudo que está do lado de fora é mais importante. O corpo físico, a aparência, o que você posta nas redes sociais, tudo isso se transformou em um processo de exteriorização, de busca de evidência, que acabou causando em nós um grande esvaziamento
pensamento existencial, porque nós não buscamos o que está do lado de dentro, a gente está sempre buscando o que está do lado de fora. Então, por que o autoencontro? Como é que se dá o despertar desse autoencontro? E a Joana Diane vai falar sobre isso. Para que eu possa despertar, é necessário realizar um confronto. Confronto com quem? Confronto com o quê? E nesse processo de confronto iniciar a transformação. E depois da transformação vem o processo mais significativo da nossa caminhada, que é a transcendência. Então são sobre essas coisas que nós iremos pensar um pouquinho. O que é o si? Caindo em si, Pedro, caindo em si, Judas, caindo em si, Maria de Magdala. E nós, quando caímos em nós mesmos, o que é o si? O si, na filosofia, né, é um conceito complexo e multifacetado. Mas eu tentei reduzir ele a uma ideia mais simples, porque Hegel, Sartre, Kierkegaard, Heidegger, que são filósofos que talvez algum de nós nunca nem ouviu falar o nome, ou como diz um amigo meu, que eu não sei nem pronunciar, né? Heidegger, Kierkegaard. Todos eles trabalharam esse conceito existencialista. O que é o si? Quando eu falo caiu em si, eu estou falando da consciência, da consciência de si mesmo, que nós muitas vezes vamos embotando a nossa consciência, porque nós estamos muito mais preocupados com o que é exterior do que com o que é interior. É muito mais fácil olhar para o lado de fora e colocar as responsabilidades sobre os ombros da sociedade, dos nossos pais, dos nossos amigos, das pessoas que nos feriram, das nossas questões mal resolvidas. É muito mais fácil culpar o outro, responsabilizar o outro, do que olhar para dentro da gente e despertar para essa consciência. Observar a realidade como um fenômeno, como aquilo que de fato me atinge, aquilo que chega até mim. Porque a consciência, todos nós sabemos através de Allan Kardec, que a consciência é onde habita a divindade. Está lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos superiores: onde habita a lei de Deus? E os espíritos respondem: na consciência. Essa lei de Deus não são as normas que a sociedade impôs, não são apenas os 10 mandamentos trazidos por Moisés lá no Velho Testamento. As leis divinas são as mesmas leis naturais. Então a minha consciência é a morada dessas leis divinas. Todos nós sabemos, por instinto e por experiência, quando nós estamos fazendo mal. A gente sabe. Não precisa ninguém nos dizer. E por que a gente sabe? Porque a nossa consciência, nós caímos em nós mesmos. A gente cai em si. E o si é essa consciência, essa potencialidade, onde habita as leis divinas. Todos nós sabemos, através da nossa própria consciência, que aquilo que semeamos corresponde ao que colheremos. Mas a gente se bota, a gente se engana, a gente faz de conta que não é com a gente. Não, isso aqui não tem nada não, a pessoa me fez mal, o que é que tem? Eu me vingar dela. É olho por olho, dente por dente, não tem nada. É a lei de causa e efeito, quem tem com que me pague não me deve nada. E a gente vai distorcendo a lei divina, porque a lei divina diz assim: é a cada um segundo suas obras. Se o outro me faz mal, a responsabilidade do mal não é minha, é dele. Agora, se sou eu que faço mal para a pessoa, aí a responsabilidade é minha. Então, por que buscar o autoconhecimento? Já que esse si, essa consciência, esse ser consciente, e dentro da doutrina espírita, como diz a Joana, a consciência é o próprio ser espiritual. Porque a gente imagina assim: bom, eu tenho uma mente, um cérebro, e uma consciência.
O cérebro, eu costumo dizer assim, olha, o cérebro é como um médium, porque o cérebro é aquele instrumento que vai mediar a mente. A mente é o próprio espírito, é essa consciência de si. O cérebro só serve para simplesmente transferir da mente para o mundo material aquilo que o espírito conjectura, que ele pensa, que essa consciência pensa. Porque para nós espíritas, o espírito é essa consciência imortal, é essa consciência que atravessa os milênios através das experiências milenares de encarnação, a encarnação. Tanto que você não vai encontrar a mente estabelecida em um lugar físico do cérebro. Você tem ali as operações neuroquímicas, os neurotransmissores, né? Você tem ali todo um processo neuroquímico, mas que é biológico. Mas você não consegue apalpar a mente. Você apalpa o cérebro. O cérebro é só o medianeiro, ele é o instrumento que transfere aquilo que está na mente, na consciência desse espírito imortal. Então, por que buscar o encontro? A Joana de Ângeles disse que o autoconhecimento é a chave que abre as portas da libertação interior. Enquanto nós não soubermos quem nós somos e quem nós somos apenas um amontoado de células. Quem nós somos? Vamos partir do princípio. Nós sabemos que todas as coisas criadas na Terra e no universo inteiro, todas elas surgiram a partir de um único átomo. Do que é feito um átomo? Eu adoro essa aula, que eu perdi ela na escola, mas eu aprendi ela tão bem com a Joana de Ângeles. Tudo na Terra surgiu a partir de um átomo. E o que é um átomo? É a junção de elétrons, prótons e nêutrons. Elétron é o quê? Carga energética, energia. Próton é energia. Elétron é o quê? Energia. E o nêutron é o quê? Também energia. Quando juntam os três, a gente tem o átomo. Tudo que existe na Terra e fora da Terra, no universo inteiro, é átomo. Em última instância, átomo é o quê? Vibração energética. Nós somos um conjunto de células que são formadas de átomos. Os átomos formam as células formam os órgãos formam os organismos formam os sistemas. Se a gente voltar lá para o começo, tudo é formado a partir de quê? Vibração, energia. Na realidade, no fundo, nós somos o quê? Energia coagulada. Nós somos energia. Nós somos energia, vibração. E quando a gente estuda Joana, a gente aprende com ela e com Allan Kardec, com outro grande pedagogo da doutrina espírita, que o espírito é uma centelha divina, é uma centelha, é vibração, é energia. O espírito é energia. Para que nós possamos habitar esse corpo aqui na Terra, o espírito precisou moldar uma proteção para ele, que chama de perispírito, que é essa roupagem do espírito. E aí esse perispírito, para que ele possa estar encarnado, ele organizou uma outra estrutura, que a gente chama de corpo. Então pense em um abacate. A semente é o espírito, aquela parte verde seria o perispírito, e aquela casca do lado de fora seria o corpo físico. É a semente, é de dentro para fora, é a semente que faz surgir aquela massa verde do abacate, e é o próprio espírito que obriga para proteger o fruto, criar a casca, que é o corpo. Então nós não somos um corpo, nós estamos em um corpo, e isso faz toda a diferença. Eu estou em um corpo, eu estou temporariamente habitando um corpo, e chegará o momento que eu terei que deixar esse
esse corpo. Porque ele envelhece, ele adoece, ele cansa. E aí ele precisa ser devolvido para a natureza. Mas o espírito permanece. Porque o que fica é o corpo. Então ficou o perispírito e ficou o espírito. A primeira coisa que eu preciso saber para me autoconhecer, para me autoencontrar, é saber quem eu sou. Eu sou um espírito imortal. Eu trago uma bagagem milenar de experiências. É por isso que eu gosto de determinadas pessoas. Nunca nem topei com ela, sem nem dizer que foi que ela veio. Mas eu olho para ela a primeira vez, eu sei. Eu gosto daquela pessoa. E outras que você olha de cara e diz, meu Deus, que criatura insuportável. Porque a gente traz na bagagem espiritual. Algumas criaturas dentro da nossa casa, a gente olha e diz, como é que pode ter nascido na minha família uma criatura dessa? Né? Como pode? Será que não me trocaram na maternidade, pelo amor de Deus? Você fica se perguntando, como que essa pessoa faz parte da minha família? É um equívoco, isso foi um erro. E aí tem outras que você pensa assim, ai meu Deus, se eu pudesse, essa criatura viveria eternamente, ela nunca morreria, ela ficaria para sempre do meu lado. Que você ama assim, sem ter razão, sem ter motivo. De onde você traz isso? Por que a maior frustração da minha vida é cantar? Eu tenho voz para cantar de jeito nenhum. A maior frustração, que conhece, a maior frustração da minha vida é não saber cantar. Olha, eu já fiz coral, fiz aula de música, mas a minha maior frustração é não poder cantar. E eu vivo sonhando cantando num teatro. Eu devo ter aprontado, né, o diabo e mais um pouco, deve ter aprontado todas. E claro, para eu prestar para alguma coisa, eu disse, minha filha, agora você não vai cantar. Você só vai usar a sua vozinha agora para dar aula, você vai ser professora. Cantar é um perigo. Imagina eu cantando na night. Rapaz, eu não estava aqui fazendo palestra, não. Nunca. E olha que eu tentei. Eu me esforcei, eu fiz aula de canto. Fui estudar violão. Rapaz, a Deus sabe o que faz. Então a gente traz uma bagagem milenar. Por que para algumas pessoas é tão simples chegar a uma casa espírita e aceitar? Eu sou um espírito imortal. Eu sei que eu tenho experiências que transcendem a matéria. Eu tenho intuição, eu tenho sonhos que às vezes me revelam coisas. Eu sinto a energia das pessoas. E aí chega no centro espírita e se encontra. E tem outras que acham que o centro espírita é coisa do demônio, que aqui a gente vai evocar espírito, que aqui a gente vai fazer rituais com o preconceito que a gente carrega. E para algumas pessoas é tão simples aceitar que há uma transcendência. Então, saber quem eu sou é extremamente importante para o autoconhecimento. Saber quem eu sou. Saber de onde eu vim. De onde que eu vim? Não nasci de uma chocadeira. Né? A minha mãe e o meu pai, por piores que eles tenham sido, porque às vezes assim, não, minha mãe e meu pai, não sei nem como foi que eu sobrevivi. Mas tudo bem, não tem problema, eles tiveram a coisa mais valiosa do mundo, a vida. Eles te possibilitaram reencarnar. Você só tem um corpo físico, você só está aqui porque eles dois decidiram um dia que você iria nascer. Não se enganem. Nossos pais só são nossos pais porque a espiritualidade confiava mais neles para nos educar do que em nós, para educá-los. Ave Maria, porque tu não conhece nem meu pai nem minha mãe. Não, mas não preciso conhecer não. Porque nós não estamos num mundo perfeito, então nem pai nem mãe serão perfeitos, não serão. Mas eles têm com certeza o mérito. Porque se eles não tivessem, Deus não teria confiado naquelas criaturas para serem pais e mães. É por isso que todas as facas que minha mãe me deu não foram poucas. Quando eu digo isso para ela, fica chateada, mas é verdade, foram muitas. Eu conto como se fosse uma piada. Por quê? Porque era o modo como ela sabia me educar. Ela só sabia me educar daquele jeito. Eu não era flor que se cheire. Eu passava o dia correndo em cima do muro. Eu subia em pé de manga. Eu pegava a bicicleta do meu pai escondida e tomava banho no rio sem saber nadar. Eu não era gente, né? Mas Deus sabia o que era melhor para mim. Era ela. Então eu sei de onde eu venho. Eu venho da dimensão espiritual, do mundo espiritual.
Eu sou um projeto único de Deus. Sabe, você começa a olhar para a sua vida desse jeito, já imaginou? Todos nós, cada um de vocês, nós somos um projeto único, não tem ninguém igual a você. A íris, o DNA, a sua pele, né, o timbre da sua voz, a sua digital. Não tem ninguém nesse planeta igual a você. Você é filho de Deus, projeto único. Você é um projeto único e especial. Quando a gente começa a pensar sobre isso, muitas coisas perdem a importância. Então eu preciso saber quem eu sou, de onde eu venho, para que eu possa abrir as portas, como ela diz aqui, da libertação interior. Parar de me comparar. Porque a gente só se compara com os outros porque nós não sabemos quem nós somos. Porque se nós sabemos quem nós somos, a gente não precisa se comparar com ninguém. Com absolutamente ninguém. Então ela diz que nós precisamos nos conhecer para que a gente tenha a chave que vai abrir a porta do nosso processo de autoconhecimento. E nos conhecendo, sabendo quem somos, nós estaremos construindo a verdadeira paz. Porque a gente só encontra paz quando nós sabemos quem nós somos. E comece por isso. Você é projeto único de Deus. Você é criatura única na Terra. Não tem ninguém igual a você. Como é que eu então inicio esse processo? Como é que eu começo essa jornada? Primeiro passo que nós precisamos dar, segundo o Maslow, que é um dos fundadores da psicologia humanista e que está presente lá na psicologia transpessoal da Joana de Ângeles. Segundo o Maslow, o primeiro passo para a transformação, para que eu possa ir na direção desse autoencontro, é a aceitação incondicional da realidade presente. Da minha realidade presente. Onde é que eu vivo hoje? Onde é que eu estou hoje? O que é que eu estou fazendo hoje, no dia de hoje, para mudar aquilo que não me agrada tanto na minha vida, na minha caminhada, na minha jornada? O que eu estou fazendo no meu presente? Parar de ficar me lastimando do passado, reclamando do passado, resmungando contra o meu passado. Parar de ficar projetando desgraças, tragédias para o futuro, porque aí a gente vai sofrer de ansiedade. Porque o ansioso, ele só projeta o futuro de maneira pessimista. Não é à toa que o medo é a base do processo de ansiedade. A gente sofre demais porque nós não vivemos no aqui e agora. E o primeiro passo para esse autoencontro é eu me presentificar. Onde é que eu estou? Eu estou aqui, agora, no Centro Espírita, assistindo a essa palestra, ouvindo essa palestra, meditando sobre essa palestra, meditando sobre esse conteúdo. Eu estou aqui. Mas a gente se viciou em viver fora do aqui e agora. A gente está comendo e olhando o celular. Se você vai almoçar, almoce. Já dizia o Buda. Se você vai tomar banho, tome banho. Se você vai tomar um café, tome café. Se você vai conversar com um amigo, converse com um amigo. Se você vai dormir, durma. São coisas simples, que parecem bobas, mas a gente vive assim, tomando café no celular. Tomando café no celular e assistindo a televisão, a Netflix. A gente vai dormir, aí a gente leva o celular para a cama, e aí, ao invés de dormir, começa a passar o feed, e você com sono, e você vai embotando o seu sono, porque você não larga o celular. E aí, quando você liga o celular, ao invés de você pensar, eu vou dormir, eu vou relaxar, mentalizar uma paisagem, contar até carneirinhos, que tem gente que diz assim, eu não conto carneirinho, porque eu já começo a me desesperar, eu quero matar os carneiros todinho, eu digo, Maria. Não, a pessoa fica pensando no que ela tem para fazer amanhã, que ela amanhã tem 1000 coisas para fazer, ela nem sabe se ela vai acordar amanhã viva para fazer as coisas, né? Porque a gente tem tanta fé que vai acordar no outro dia viva, que a gente molha a massa do cuscuz e deixa preparada para fazer o cuscuz no outro dia de manhã, porque eu tenho certeza que eu vou acordar. E se não acordar? E se não acordar aqui?
partir daqui, a nossa agenda vai ficar toda sem ser concluída. As nossas tarefas não vão ser realizadas, a nossa agenda não vai ser atendida, o cuscuz, a massa vai ficar na geladeira, entendeu? A carne que você botou para descongelar de noite, confiando que você vai fazer ela de manhã, vai ficar lá em cima da pia. E a gente vive nessa aceleração. A gente não vive o aqui e agora. Então, o primeiro passo, talvez o passo mais importante, seja esse. A Joana, lá na obra Momento de Saúde Mental, que é de 1997, ela lembra que quem não olha para si, quem não mergulha no próprio mundo interior, quem não avalia por que eu estou me sentindo ansiosa, o que foi que aconteceu comigo que eu estou sentindo tristeza, que tristeza é essa? Se eu não tenho motivo para estar triste, por que eu estou tão angustiada? Se eu não estou passando por nenhum processo de escolha, porque a angústia ela é fruto dessa liberdade que a gente tem de escolher, e às vezes a gente não sabe o que escolher, né? Porque a gente tem que arcar com a responsabilidade da escolha. Então isso gera angústia. Quando a gente precisa fazer uma escolha e não consegue fazer escolha, mas não estou passando por nenhum processo desse. Então por que eu estou vivendo essa angústia? Por que eu estou vivendo essa tristeza? Por que esse processo está me alcançando? A gente precisa se examinar. Porque, como ela diz, quem não se examina permanece estagnado nas sombras da ignorância. Quando a gente não se conhece, é muito fácil alguém destruir o nosso dia. É muito fácil. Eu me lembro que na pandemia, eu parei de pintar o cabelo, porque eu tenho cabelo branco desde os 17 anos, e durante a pandemia eu parei de pintar o cabelo. Por quê? Porque eu não tinha onde pintar. Não tinha um salão, não tinha, eu nunca soube fazer essas coisas, sou um desastre essas coisas. E eu parei de pintar o cabelo e deixei o cabelo ficar branco. E eu me lembro que quando eu saí de casa a primeira vez com esse cabelo branco, a pessoa me encontrou dentro do cavalo e me disse assim: meu Deus, o que foi que tu fez no teu cabelo? Eu não fiz nada, não, foi a própria natureza que fez. Maria, pinta esse cabelo, tá horrível. Esse cabelo branco, mulher, tu vai envelhecer demais. Eu disse: minha filha, eu já envelheci. Eu tenho 50 anos na época, né? Eu já envelheci. Mulher, olha, eu te prefiro com aquele outro cabelo. Eu disse: pois é, mas o cabelo é meu, quem tem que preferir sou eu. E eu estou muito feliz com ele. Gente, a pessoa pode destruir seu dia se ela fizer um comentário sobre o seu peso, sobre o seu cabelo, sobre a sua roupa, sobre a sua vida, se você não se conhece, se você vive na sombra da ignorância quem você é. E outra que ela coloca: não, pelo amor, o cabelo é meu, eu adoro esse cabelo, ele vai ficar desse jeito, eu achei lindo, tá maravilhoso. A gente precisa saber quem eu sou, para que a gente não permita que os outros nos destruam com uma observação. Tem gente que chega no trabalho para você dizer: eita, mas tu está com abatido hoje. A pessoa morre. Ela vai achar que está com uma doença incurável. Meu Deus, será que eu estou abatida mesmo? E já corre para se olhar no espelho, passa um pouco pacto na cara. Por quê? Porque não se conhece. Não sabe quem é. E a gente precisa, como diz ela, para ter saúde mental, saber quem nós somos. Quando o ser humano se auto-encontra, diz a Joana, reconhece-se como parte integrante do todo. Eu sou parte de algo maior, meu corpo é passageiro, essa aparência é passageira. Gente, eu não vou ter 20 anos, 25 anos, a bunda dura, a barriga de tanquinho, né? A vida toda. Chega uma hora que, pela própria lei de gravidade, a tendência de tudo é cair. E está tudo bem. Feliz daquele que chega à velhice com dignidade. Porque nós vivemos também em uma cultura que nega o processo do envelhecimento. Tem plástica para tudo, estica isso, estica aquilo, né? Tem para tudo. A gente, por mais que a gente encha o rosto de botox, de procedimento, bote bunda, tire barriga, bote peito, vai chegar uma hora que a própria natureza não vai dar conta. A gente vai virar cuca, né? De tanto que esticou. Então precisa sim desse processo de compreensão e
Quantos velhinhos a gente conhece? Gente, o Divaldo Pereira Franco tem 93 anos. Você olha para o Divaldo, ele tem uma ruga no rosto. Nunca fez um procedimento. Por quê? De bem com a vida o tempo inteiro. O tempo todo de bem com a vida. E ele mesmo diz, não, eu tenho a minha vaidade. Né? Eu uso um cremezinho, um protetor solar, porque eu tenho o direito de enfeiar o espiritismo. Né? Mas ele não se preocupou em envelhecer. O povo diz assim, sim, Maria, tu tem 53 anos. Eu digo, tenho, isso aqui é água fluidificada em paz, não cheira. Então, a gente precisa lembrar disso. Nós fazemos parte de um todo, de algo muito maior. Isso aqui é só uma experiência. Daqui a pouco todos nós partimos e depois retornamos. E vamos nesse processo de idas e de vindas, nos aperfeiçoando, nos melhorando, e vai chegar um momento que nós não vamos precisar desse corpo material. E nós seremos tão belos quanto nós desejarmos, porque essa beleza virá de dentro para fora. Quantas pessoas lindíssimas no mundo que, quando se desprendem do corpo físico, são verdadeiros monstros, porque carregam orgulho, muito egoísmo, muita crueldade. E quem diz isso não sou eu, não, é o próprio Divaldo, através da Joana de antes. Então, o mais importante é a compreensão de que nós fazemos parte de um todo, de algo maior, para que a gente possa ir perdendo as ilusões do nosso ego. E a gente se ilude demais, acha que vai viver para sempre. Acha que felicidade é só aquilo que é material. A gente atrelou felicidade. A matéria é a sensação do corpo físico. Se eu estou tendo prazer e eu estou tendo tudo que eu quero, eu sou feliz. Na hora que começa o processo da dor, quando eu preciso atravessar os meus processos de sombra, quando eu estou vivendo na escassez, aí eu me revolto. Aí eu não sou feliz. Aí Deus não me ama. Deus é injusto. Mas quando eu estou bem, 100% bem financeiramente, 100% bem materialmente, 100% bem fisicamente, aí eu nem lembro de Deus. Eu nem lembro. Porque eu nunca vi ninguém correndo atrás de um trio elétrico e rezando o Pai Nosso. Nunca. Não existe, minha gente. Não existe. Daí você lá com a veveta no meio do carnaval em Salvador e lembrando, Senhor, muito obrigada, tu é maravilhoso. Não, gente, ninguém lembra que Deus existe. E ele lá disse, olha, estou te vendo, viu, bichão? Mas quando a gente começa a sofrer, quando o negócio dói, quando aperta, nem agora diz, oh, Senhor, me ajuda. É por isso que a dor é uma experiência necessária ainda para o nosso autoencontro. É por isso que a gente ainda sofre, e é porque a dor ela passa a ser um instrumento de autobusca, de autoconhecimento. Todos nós vivemos muitas vezes atrelado a essas ilusões, ou ligado à sombra, né, que nós carregamos, que é tudo aquilo que nós somos, mas não desejamos ver. E aí a gente precisa meditar um pouco sobre essas coisas. Porque o convite do conhece-te a ti mesmo, desde os filósofos gregos, que esse convite vem nos sendo feito. Jesus diz a Nicodemos que para alcançar o reino de Deus é a paz de espírito. O reino de Deus é o autoencontro. Para nos encontrarmos, para que a gente possa se encontrar, para que a gente possa mergulhar dentro de nós mesmos, é necessário nascer de novo. E a gente só nasce de novo, não é somente através da reencarnação, a gente nasce de novo quando a gente decide também se transformar, se melhorar, se superar, vencer as próprias limitações. Ninguém acredita, mas até os 20 anos de idade eu não abria minha boca. Eu era tímida daquela que sentava na última carteira da sala de aula, eu não abria minha boca para nada, até porque eu fui educada assim, cala a boca, não sei o que, cala a boca, cala a boca. A minha mãe não deixava a gente falar em situação nenhuma, e aí eu cresci com medo muito grande de falar em público.
E aos 22 anos eu inventei de fazer uma oficina de oratória na Federação Espírita Piauiense. E na minha primeira palestra, era a primeira vez que eu ia fazer uma palestra na minha vida, a minha monitora, a Kelvin, me botou numa palestra quarta-feira à tarde na Federação Espírita. E ela disse, vai trabalhar esse tema. E eu disse para ela que eu ia infartar, mas eu não trabalhava, eu não fazia aquela palestra. Ela disse, você vai fazer. Nem que eu tenha que ficar sentado do seu lado. Me lembro como se fosse hoje. Devia ter umas 30 pessoas na plateia, porque era quarta-feira à tarde que funcionava a federação. E eu fui fazer a palestra, a minha perna sacudia tanto, balançava tanto, que ela foi lá, pegou na minha perna e disse, pare de mexer a perna, nervosa. Eu gaguejava tanto, e foi ali que eu descobri que eu queria ser professora. Por quê? Porque eu não me conhecia, eu não sabia dos meus potenciais, eu tinha muito mais medo do que o desejo de vencer a mim mesma. E a gente vive muito assim, assombrado com tudo, com medo de enfrentar a vida, com medo de viver no aqui e agora, e a gente se agarra no passado para justificar as nossas supostas injustiças, a gente se agarra no passado. Ou então fica projetando um futuro pessimista, vai dar errado, eu não vou conseguir, eu vou ser um desastre. E a gente precisa se conhecer. E esse autoconhecimento, como diz a Joana, não é um exercício de introspecção estéril. Não é olhar para mim e pensar, eu sou o máximo, eu sou o cara. Né? Não. É pensar, olhar para mim e pensar, o que foi que eu melhorei no último ano? Quais foram os avanços que eu dei na direção de mim mesmo, de me tornar alguém melhor? O que foi que eu mudei na minha jornada, na minha trajetória? Se eu pudesse fazer uma comparação da minha vida de Adriana de 5 anos atrás para Adriana hoje, o que foi que ela melhorou? Porque a gente veio para cá, foi para isso, foi para melhorar. A gente tem que sair daqui, desse Big Brother, melhor do que quando a gente chegou. O caixão não tem gaveta. E nem tem um caminhão da graneira atrás para fazer a mudança. A gente não vai levar a casa, não vai levar o dinheiro, não vai levar as roupas, a bijuteria que não deixa a irmã pegar, o sapato que não quer que ninguém use, aquele vestido que você usou quando tinha 15 anos, você está aos 40, não serve mais em você, mas você não dá para ninguém, que um dia vai entrar em você o vestido, nunca mais entra, mas você não dá. Não pega isso aí que isso é meu carro, é minha casa, é meu dinheiro, é minha família. A gente usa o possessivo e esquece que a gente vai embora só. E tudo que a gente vai levar na bagagem está aqui e aqui. Tudo. Por isso que é necessário que a gente inicie esse processo de transformação íntima. Ninguém precisa saber. Tem defeitos meus que eu não tenho coragem de confessar para ninguém, mas eu me confesso. Aí tem hora que eu digo assim, eita, mas tá antipática. Eu digo comigo mesmo, né? Eita, mas tá antipática. Mulher, vamos melhorar isso aí, né? E eu vou nesse processo de ir melhorando, me observando. Eu fico assim, se fosse alguém olhando para mim, fazendo isso, o que a pessoa diria? Autoconhecimento, esse processo de busca de quem nós somos. Todos nós estamos nessa caminhada, porque o objetivo da nossa jornada evolutiva é a autorrealização. E a autorrealização, como diz aí o Groff, não é um destino, é um processo contínuo. Você acha que está melhor hoje, pois se esforce para ser melhor amanhã, mais do que você já é hoje. Às vezes a gente diz assim, mas eu sou uma bênção de Deus. E Deus fica olhando, oh meu Deus. Oh meu eu. A bichinha, né? Eu sei que eu sou uma pessoa. Não, você é uma criatura de Deus, você é um projeto de Deus. Agora você precisa se esforçar para se tornar um dia, quem sabe, verdadeiramente uma bênção. Porque, gente, é uma construção. O ser humano é imperfeito. O ser humano é imperfeito. Nós somos imperfeitos. Nós somos perfectíveis. Estamos caminhando na direção da perfeição. Então, meça todos os dias, como pedia Santo Agostinho, o que foi que eu fiz hoje? Que está
aportando para a minha autorrealização, que está contribuindo para a minha melhoria. Minha mãe era uma pessoa extremamente zangada, estressada. Quando ela começava a brigar com a gente de manhã, ela só parava de noite. Aí meu pai dizia assim: tua mãe está gritando aí não, você não chega perto dela não. E ela, quando ela descobriu isso, ela ficou com muita raiva dele. Porque ele dizia para a gente amar os filhos, ele dizia assim: deixem a mãe de vocês quieta, que hoje ela está o dia todo gritando leilão. A gente já sabia, ela estava zangada, né? Ela estava muito zangada. E aí um dia, no meio de uma das confusões, das brigas dentro de casa, ela passou mal. Ela brigou. Puf, teve um negócio, um piripaque. Teve uma queda de pressão, a subida de pressão, a pressão dela subiu, teve que ir para o hospital e tudo. Eu já era espírita nessa época. Ela veio para o hospital, aí meu pai me ligou, que ela estava passando mal, tinha que ir para o hospital. Pai, não sei o que aconteceu, não teve uma briga lá em casa, uma confusão, não sei o que, e ela passou mal, está no hospital, tá bom. Depois pode deixar, que eu estou indo para o hospital. Cheguei no hospital e disse: pode ir para casa, ficar com os meninos que eu fico com ela. Sentei lá do lado dela e ela disse: minha filha, eu ia morrer. Eu disse: ia mesmo. É sério? Eu disse: é sério, mãe? Meu Deus do céu. Minha filha, eu tenho certeza. Eu comecei a passar mal, me deu friviamento no braço, começou a subir pelo meu peito, daqui a pouco passou para a cabeça. Eu tenho certeza que eu ia morrer. Eu disse: a senhora ia morrer. Muito sério, né? Tu está falando é sério? Eu estou lhe dizendo. Todos os espíritos que estão te dizendo, não sou eu que estou lhe dizendo. A senhora ia morrer. Mãe, imagine. A senhora é um bomba relógio. Mãe, a senhora briga com a gente desde quando ele estava na sua barriga. A senhora briga todo dia. A senhora briga. Eu não brigo, eu só chamo a atenção. Mãe, a senhora briga. Até os vizinhos sabem da nossa vida toda, porque a senhora briga todo dia por bem contigo. É uma bomba relógio. A qualquer momento ela ia explodir. Minha filha, tu acha que eu estou perto de morrer? Eu disse: se a senhora continuar desse jeito, não dura 5 anos. É mesmo, eu digo: é. Se agora não sou eu que estou dizendo, não, viu? Agora são os amigos espirituais que estão lhe dizendo: se a senhora continuar dizendo, a senhora não dura 5 anos, a senhora vai ter um AVC e vai morrer. Deus me defenda, eu ficar me enrolando é praga. Estou falando é sério. Ela saiu do hospital. Quando ela chegou em casa, ela foi dizer para o meu pai que eu tinha dito para ela que se ela não mudasse, ela ia morrer. O pai disse: vai mesmo, tu vai morrer. Porque ela já tinha me contado essa história. Ela te contou, me contou. Aí ela começou, quando ela começava a brigar, ela se segurava, ela olhava para mim: AVC, né, minha filha? AVC. Minha gente, ela mudou da água para o vinho. Mudou tanto, mas tanto, que ela se tornou uma outra pessoa. Ela é uma pessoa calma, a Andressa conhece ela, calma, tranquila, brincalhona, sabe? Ela é aquela pessoa de boa. Mas é verdade, né? A espiritualidade já havia alertado que se ela continuasse naquele ritmo, ela ia ter um AVC. E eu não sabia como dizer isso para ela, então eu fui dizendo na brincadeira. Esperei ela passar mal para poder contar para ela. Porque a gente vive atropelando a própria caminhada. A gente não se dá conta de que explodir, gritar, berrar, espernear não resolve nada. A gente só adoece. E quando a gente grita demais, quando a gente faz muito barulho do lado de fora, é porque a gente está muito vazio do lado de dentro. Observe uma carroça sendo puxada sem nada em cima, o tanto que ela faz barulho. Quando nós gritamos e berramos, esperneamos, a gente é aquela carroça vazia. Quando a gente faz isso é porque não tem nada do lado de dentro. Eu ainda não me encontrei. Eu ainda não sei quem eu sou. Por isso que a gente precisa desse processo direto de autodesdobramento, de ir se melhorando, de ir buscando o nosso próprio auto-encanto. Porque, como diz a Joana, somente quando a gente se conhece verdadeiramente é que a gente se liberta do orgulho, do medo e da ignorância. Porque nós somos muito melindrados. Ninguém pode fazer uma pequena observação com relação a gente, que a gente se magoa, a gente se fere. O que é a opinião do outro com relação a mim? É nada. A opinião do outro é nada. Quem vive minha vida sou eu. Eu quem sei quem eu sou. O que o outro diz de mim não me diz respeito. Na grande maioria das vezes, quando as pessoas nos agridem, quando elas nos atacam, quando elas nos ofendem, elas estão falando delas.
não de nós. Nós estamos projetando na gente aquilo que elas trazem de vazio, aquilo que elas trazem, que elas não aceitam elas mesmas. É projeção. Então é necessário esse processo, né? Essa busca de autoconhecimento, de autoencontro, para que a opinião dos outros não me atinja tanto. A junção do consciente, do que eu tenho consciência, com aquilo que eu chamo de inconsciente, os meus instintos, os meus atavismos, né? Aquilo que está no meu inconsciente, que eu ainda não fui capaz de trazer à tona. A junção dessas duas coisas, ou seja, o self, não é algo que a gente vai encontrar. Essa plenitude, que é a harmonia entre o que está inconsciente e o que está consciente. Essa plenitude não é aquilo que eu vou encontrar do lado de fora. É algo que a gente vai reconhecer. Se você é uma pessoa reativa, tudo você explode, tudo você já grita, aquela reatividade me diz que há muitos conteúdos inconscientes que eu não reconheço em mim. Que eu não reconheço. Que é o meu inconsciente. E se eu ainda não reconheço em mim essas minhas fragilidades, é muito difícil o autoencontro. Eu fui uma criança que apanhei muito mesmo, muito. A minha mãe tentou me abortar, acho que até o 4º ou 5º mês de gravidez, e ela conta essa história, porque ela só tinha 15 anos antes de eu nascer, ela só tinha 15 anos, ela foi mãe aos 15 anos de idade, e depois que eu nasci, ela me entregou para várias famílias ficaram cuidando de mim. Eu morei na casa de tanta gente, e eu me lembro de algumas cenas da minha infância que seria impossível uma criança de 1 ano e meio lembrar, e eu lembro, ela me deixando, me entregando. Então eu tinha um sentimento de desamor e de rejeição muito grande. Mas chegou um momento da minha vida que eu fiquei perguntando, por que eu vou me desamar e me desamparar se tudo que ela fez quando eu nasci foi pensando em me dar minimamente condição de sobreviver, porque ela não tinha condição de me criar? Por que eu vou condenar minha mãe por isso? Eu comecei a trazer de dentro de mim a raiva que eu tinha, a fúria que eu tinha, né, por ela. Na minha adolescência eu fui a pedra no sapato dela. Porque por conta desse desamor, que eu mesmo não conseguia me amar. Porque eu achava que tinha sido rejeitada. Então, se até minha mãe me rejeitou, como é que eu iria me amar? E eu comecei a ressignificar tudo isso depois que eu entendi que a pessoa que precisa mais me amar não sou eu mesma. Sou eu que tenho que me amar muito. E aí depois os outros vão aprender a me amar. Não posso exigir amor de ninguém, sou eu que tenho que me dar amor. E depois que eu compreendi isso, minha relação com minha mãe, há muitos anos, é uma relação maravilhosa. Minha mãe não me abraçava, ela me abraça, me beija, ela me manda mensagem perguntando quando é que eu vou ver ela, que ela está morrendo de saudade. Ela me diz, eu te amo com uma facilidade que meus irmãos têm ciúme. Porque ela não disse para os outros, mas ela disse para mim. Eu digo, vocês nunca disseram para ela, e eu digo toda hora que eu posso. Eu te amo, fofinha. Toda hora eu digo para ela. É aprendizado, a gente tem que reconhecer que nós temos ali dentro algumas coisas que a gente não aceita, ou que a gente não lida bem com elas, senão a gente adoece, para que a gente possa ir nesse processo de autotransformação. E aí, para a gente ir já devagarinho fechando essa nossa fala, a Joana fala, ela afirma que nesse processo de autoencontro, nesse processo de autoconhecimento, nesse processo de busca de quem nós somos, é preciso compreender que a felicidade não está nunca do lado de fora. Não é o carro que você vai conseguir, não é a casa, não é o relacionamento. Isso não é felicidade, isso são instrumentos que vão nos favorecer o autoencontro. Alguém que você encontra, que é a paixão, o grande amor da sua vida, é alguém que vai espelhar para você o melhor e o pior que você tem. Não se engane. A nossa família, por mais que a gente ame, a nossa família espelha para nós o melhor e o pior que a gente tem. E está tudo bem, porque eles são instrumentos para o nosso crescimento. Se eu não crescer com a pessoa que está ao meu lado, com o meu companheiro, com minha companheira, se eu não crescer na convivência com os meus filhos, se eu não crescer na convivência com os meus amigos, quando é que eu vou crescer? Então, felicidade não é o que está do lado de fora. Felicidade é o que acontece dentro de mim. Né? É saber
estou me tornando alguém melhor. Por isso que a Joana diz, felicidade não está do lado de fora, está dentro. E descobrir essa felicidade é uma questão de mergulho interior e de coragem. É preciso coragem para a gente se enfrentar. Eu estou usando a minha dor como uma muleta. Eu estou usando a minha dor como desculpa para não caminhar, para não agir, para não tomar as rédeas da minha própria vida. Eu estou usando a minha dor como pretexto para me fazer de vítima, de pobre coitado, para que eu não tenha que caminhar, me responsabilizar por mim. Ninguém vai viver a minha vida por mim, sou eu. Por mais que eu ame o Renê, eu nunca vou conseguir viver a vida dele por ele. Então esse processo é um processo também de coragem, de mergulho dentro de nós. E se a felicidade que nós sonhamos, que nós almejamos, não está do lado de fora, se eu repetir, se ela não está do lado de fora, se elas não são as coisas materiais, elas são as conquistas íntimas. Então se pergunte, saia daqui hoje se perguntando, quais são as minhas conquistas íntimas? O que foi que eu já melhorei nesses últimos anos? O que tem dentro de mim ainda de trauma, de sombra, de dor, que eu tenho usado como pretexto para não ser alguém melhor? Por que eu utilizo a dor? Porque eu passei muitos anos me utilizando da dor, da rejeição, do abandono da minha mãe para justificar a minha rebeldia, a minha raiva. Para quê? Se eu preciso melhorar, sou eu que preciso melhorar. É por mim que eu tenho que fazer, não é pelos outros. Não usar a nossa dor como muleta, não usar as nossas revoltas, as nossas raivas como pretexto para não crescer. O autoencontro se dá justamente no momento em que eu decido olhar para mim e me perguntar em que eu cresci, onde foi que eu melhorei, quais são os aspectos da minha vida que eu posso dizer hoje, poxa vida, Adriana, você está de parabéns. A gente tem que fazer isso, não precisa esperar pelos outros, porque uma coisa eu tenho certeza absoluta, chegará um dia em que o que nos aguarda a todos nós é o oceano do amor divino. Todos nós estaremos lá em plenitude, mas enquanto isso não acontece, nós precisamos ir nos melhorando todo dia, pouco a pouco, como alguém que burila um carvão na intenção de descobrir um diamante. Muito obrigada pela atenção de vocês. Eu vou fazer a nossa prece final, porque a gente vai agora para o nosso passe, tá bom? Quem desejar pode fechar os olhos, aquietar o coração, mentalizar essa centelha divina que habita em você, essa luz que o Cristo recomendou, fazer brilhar a vossa luz. Olha para essa luz que habita em você e diga do fundo da sua alma: Senhor Jesus, Mestre amado, que eu possa me encontrar, me reconhecer como filha ou filho muito amado de Deus. Que a minha caminhada, Senhor, seja a mais adequada e propícia para o meu autodescobrimento, para o meu crescimento e para a minha paz. Que onde quer que eu esteja, seja instrumento de alegria, de amor, e que eu reflita a Tua presença através dos meus atos, atitudes, gestos e palavras. Ampara-nos, guarda-nos durante a semana que se inicia amanhã, protegendo-nos, guiando-nos e amparando a nossa família e o nosso lar. Esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, gente. Vamos lá para o passe e já estaremos lá para atendê-los.